E aí, tudo Ai, que bom? bom! Ah, Prazer! Deu primeira certo! vez, né, que a gente fala assim. É, é um Muito prazer, bom. Lívia, porque eu curto muito seu trabalho, de Ah, verdade. obrigada. Obrigada, também gosto É, bastante de te acompanhar. eu acho que eu faço eu tenho um perfil um pouco mais de experiência e você tem um perfil um pouco mais técnico e é muito legal acompanhar. Vez ou outra tô ali fuçando Uhum. suas informações. Que bom, que bom. Bom, para quem tá no. Tem gente dos dois perfis aí, né, que vai assistir e tudo mais. Vou dar uma contextualizada. Para quem tá aqui, né, e não conhece a Rebeca, ela tem fibromialgia. Tem um perfil também muito legal, depois vocês acompanham lá, que fala disso, compartilha várias coisas também. E para quem é da Rebeca e não me conhece, eu tenho um projeto também para pessoas com fibromialgia. Então a gente já se conhecia aí pela internet há um tempo. E, enfim, a gente está nessa quarentena, fazendo um monte de live, decidimos fazer um encontro, fiz um convite, na verdade, ela topou, para a gente falar um pouco, né, de fibro, assim. A gente nem planejou muito, nada, na verdade. Mas acho que, assim, eu estava com vontade de falar um pouco sobre fibromialgia em geral, nossas histórias, de como que a gente lida com isso e tal, e trazer um pouco para esse contexto agora de quarentena, de saúde mental, sabe, de equilíbrio, como isso tem impactado o dia a dia, a vida e tal. E com o plus de que você está grávida, né? Então, acho que também o pessoal tem bastante curiosidade, dúvida, né, engravidar com fibromialgia e tudo mais, ainda mais nessa situação de isolamento social, você tá com o combo aí, e queria ouvir um pouco de você, de sua experiência, como que tá sendo, conta um pouco de você, seu caminho com a fibra, o que que você acha? Tá, vamos lá então. Com relação, eu vou fazer por pacotinhos, tá? Com relação à gestação, já tinha até um pessoal que depois que viu que você postou veio me procurar. Eu falei, vamos deixar para falar lá na live da Lívia. O que que acontece? Existem várias doencinhas assim que são interligadas, né, com com a fibromialgia. Síndrome do ovário micropolicístico, endometriose, tem alguns estudos já falando a respeito. E aí me perguntam, né, se a dificuldade de engravidar ela vem da fibra. Não necessariamente, né? Ela vem dessas outras doenças que estão ligadas à Uhum, fibromialgia. Mas, graças a Deus, apesar de eu ter essas duas doenças, a endometriose e a SOP, eu não tive dificuldade para engravidar. E foi uma gravidez, é considerado uma gravidez tardia, né? Porque eu já estou indo para os meus 37 anos. Então, eu tive a primeira gravidez com 35, que eu engravidei na primeira tentativa, perdemos, mas também não tem nenhuma ligação com a fibro, não teve nenhuma ligação. A gente fez uhum. vários estudos, várias análises, não teve nenhuma ligação. E na segunda tentativa, a gente conseguiu. Então, graças a Deus, foi rápido. Aí vem a gravidez, né? Com O fibromialgia. desafio. Eu já vinha um período de remissão. Quando eu falo remissão, Lívia, eu não falo ausência de dor. Eu junto todo o pacote, né, de tudo que a gente tem, porque a fibromialgia não é só dor, né? Muito pelo Uhum. contrário, é uma doença altamente complexa. Eu vinha sem crises desde 2015, sabe? E eu me preparei, porque em 2015 foi quando eu comecei a namorar o Roberto, a gente já falava que queria ter filhos, etc e tal. Então, lá em 2015, eu comecei a fazer desmame, eu comecei a me preparar para quando eu fosse engravidar, eu estar preparada Uhum. para esse momento e não fazer desmame na hora ali, Uhum. descobrir que estou grávida, entendeu? Então, eu acho isso muito importante, a gente se preparar. É óbvio que hoje nós temos aí basicamente duas medicações bem seguras para usar na gravidez, né? Para quem não consegue fazer o desmame, mas eu queria isso. Então eu já vinha fazendo um trabalho de atividade física lenta, gradual, Uhum. retirada de medicação.
Minha retirada de medicação ela durou mais de um ano, porque a gente tira, depois volta, tira, volta, é aquele, né? Ou é bem Então é complexo. importante, muito. Então é importante a gente ter esse tempo para fazer o desmame. Eu já vinha sem crise, já tinha um bom tempo, sabe? Aí no primeiro trimestre de gestação, eu comecei a ter muito problema de sono. A noite inteira eu já estava acordando para fazer xixi com frequência, sono agitado. Então, aquele sono mais agitadinho comum da fibromialgia, ele voltou. E dor de cabeça também. Aí, no segundo trimestre, veio uma dor bem chatinha nas costas, bem típica da fibromialgia, ela voltou com mais força, e uma dorzinha na lombar, que eu nunca tinha tido, lombalgia. E síndrome do túnel do carpo, por conta da retenção hídrica que a gente já tem da fibromialgia e aumentou na gravidez. E agora eu tô entrando no último, já tô no 7º mês, tô entrando no último trimestre, vamos ver como é que fica. O que vai ser a novidade? O que vai ser. Então, assim, e medicação para dor, eu não posso tomar. Então, eu tenho tentado controlar tudo isso com exercício nas mãos, alongamento, compressa com gelo, sabe? Então, assim, tem muita gente, tem muito estudo que fala que a fibra até melhora com a gravidez, né? Não foi o meu Eu já ouvi caso. alguns relatos, assim, mas também já ouvi gente falando que foi bem difícil, assim, gravidez. Mas é legal que você Não, comentou disso, desse preparo, né? Que na verdade é um preparo geral para se sentir bem com fibromialgia, começar a incluir um exercício, fazer um cuidado aí, além da medicação. Mas com certeza deve ter te ajudado, né, com isso. Tá mais preparada. claro, claro, e é o que eu aconselho, porque você pensa bem, né? Você iniciar uma gestação com várias alterações hormonais, tendo que lidar obrigatoriamente com a retirada de alguns remédios. Talvez essas duas medicações que eu mencionei, que pode usar, a pessoa nunca usou, inserir uma medicação nova, sabe? Eu É acho que tudo isso complexo. é muito conturbado para o início de uma gestação. Então, assim, estou Uhum, pensando em engravidar daqui 1 ano, daqui 2 anos, começa agora. Começa agora a se cuidar, começa agora a fazer desmame. uhum. Desmame, gente, né? A gente já, acho que você já comentou sobre isso. Não é uma coisa fácil, não é Nossa, é simples, extremamente complexo, extremamente extremamente difícil. complexo. Em todos os Vai sentidos, né? Fisiológico, psicológico também. Sim, você vai passar por um período sem dormir bem, vai passar por um período de muita dor, vai Uhum, passar por um período de estresse. Aí imagina tu vivendo tudo isso ali no iniciozinho da gestação. É muito complicado. Então, assim, minha uhum. dica maior é se preparar para esse momento. Aí vamos para a quarentena, né? Deixa eu te fazer só uma pergunta em relação a isso, né? Deixa. Você falou da remissão, que você tava já. Eu achei até legal sua percepção de remissão, porque as pessoas ficam com a sensação que é nunca mais nenhum sintoma, né? E eu particularmente tenho sintomas ainda, apesar de me considerar num período muito bom, vivo muito bem, mas assim, tenho dor, às vezes tenho momentos, né? Mas não tenho mais aquelas crises horríveis, né? Espero continuar por bastante tempo sem, mas assim, é uma Amém. coisa difícil, né? Mas você entrou nesse período, você acha, por causa dessas mudanças que você começou a fazer? Você começou a controlar melhor a fibra? De remissão, Você entrou nessa fase graças ao quê, assim, de forma resumida, né? eu Imagino que foram várias coisas. mas eu coloco como marco o meu tratamento com oxigênio. Eu não sei Ah, se já você vi já você viu eu falando. falando. Uhum, Em 2015, em agosto de 2015, foi publicado um estudo que foi feito em Israel, acho que em 2012, com a oxigenoterapia. Aí eu peguei esse protocolo, ele era todo em inglês, meu marido traduziu ele todo, e eu levei numa clínica aqui de Brasília que me abraçou. Aí eles que falaram, legal. vamos replicar o tratamento. Eram Uhum, 50 sessões contínuas, todos os dias. Eu passava 2 horas na câmara todos os dias, 50 dias seguidos, e depois nós fizemos 10 sessões de desmame. Foi aí que eu comecei a fazer o desmame de medicação.
E foi aí que eu Uhum. comecei a ter as melhoras. Então, a partir dali, eu já vi muito, sabe? Foi a sua cura? Não, não foi. Foi a Uhum. partir dali que as coisas Uhum. começaram a melhorar muito. Aí eu tive condições de fazer um desmame mais prolongado, de mudar um Uhum. pouco a alimentação, de conseguir fazer alguma coisa de atividade física, caminhada, natação, ia para uma esteira, essas coisas, né? O sono Entendi. melhorou muito, a fadiga Uhum. melhorou muito, o bruxismo melhorou bastante. Então, todos os sintomas foram melhorando, né? Uhum. E aí foi a partir daí que eu consegui realmente Entendi. iniciar a remissão. Acho legal essa compartilhar isso, né? Porque apesar de muitas pessoas que quero fazer também esse tratamento e tal, eu acho que é muito mais sobre tem vários recursos disponíveis para te ajudar a ter esse ponto de virada, né? Para outras pessoas pode ser outro tipo de terapia e tal, mas é sempre assim, alguma coisa que você vai fazer de diferente, já com uma mentalidade de mudança de hábito e tal, que pode te dar um start para o seu corpo se recuperar. Porque esse ponto de virada nada mais é do que seu corpo reagir, né, e se recuperar e desinflamar e ter essa capacidade de sustentar um bem-estar aí no longo prazo. Então, só para a galera não ficar pilhada de querer focar em Querendo uma fazer. terapia, Uhum. mas isso pode acontecer através de várias coisas, né? Eu fiz muitos tratamentos já, antroposofia, não sei o que lá, um monte de coisa que vão contribuindo e algumas delas vão fazendo mudança, mas acho que é um processo muito individual, né? De também o que está ao seu alcance para e sustentar isso com as mudanças de hábito, né? Sabe que, além disso, o que eu acho mais poderoso é o autoconhecimento para quem tem Uhum, fibromialgia. Então, assim, totalmente. é, sabe aquela historinha do diário da dor que você escreve? Uhum, É, é muito interessante porque muita coisa no nosso dia a dia vai no automático, a gente não percebe o que a gente faz. Aí no uhum, outro dia a gente entra numa crise de dor e não sabe por quê. Então, se a gente tem o hábito de, de anotar o que a gente está fazendo para no outro dia, putz, ontem eu carreguei um saco de laranja, foi isso que gerou a uhum. dor, né? E o dizer não, né, Lívia? A gente quer abraçar o mundo o tempo inteiro, cara, assim, é Nossa. geral. O quanto é Uhum, libertador falar não, o quanto é libertador a gente entender o que que a gente gosta, o que a gente ama de verdade. Então, assim, muito além de qualquer terapia, eu acho que o autoconhecimento ele é muito importante para a busca da melhoria de qualidade de vida de quem tem uhum. fibromialgia. E foi Nossa. engraçado porque mesmo nessa época, foi nessa época que eu comecei a me aprofundar em leitura mesmo, sabe? Eu comprava Uhum, livros que me ajudavam a uhum, me conhecer melhor. E uhum. é a melhor terapia, é o melhor Não, eu ponto. concordo 100%. Eu sempre falo disso, assim, eu sou viciada em coisa de autoconhecimento, porque, na verdade, o que acontece é que isso te dá essa estrutura para reagir muito melhor a tudo, né? Então, se você, mesmo que você tenha uma crise de dor, você vai reagir a isso de uma forma diferente. Os seus conflitos, você vai reagir de uma forma diferente. Tudo isso influencia, né? E até não sei se você viu que eu estou disponibilizando um curso meu que é a roda da fibromialgia e tal, que é exatamente sobre isso, assim, fala sobre autoconhecimento, você prestar atenção nos vários aspectos da sua vida e, enfim, fazer uma avaliação em relação a isso, tentar encontrar pontos de mudança, né? E até aproveitando o gancho então da quarentena, que você ia começar a falar, que para mim, assim, é o momento onde o autoconhecimento está sendo mais importante para lidar com tudo e também uma oportunidade de aprofundar no autoconhecimento através dessa turbulência toda que está acontecendo, né? Acho que é um momento bem complexo, assim, bem desafiador que a gente está vivendo e talvez dê para extrair alguma coisa disso, né? Nesse sentido. Me conta aí, É, como você ia comentar da quarentena. eu acho assim que não tem muita regra, sabe? Tem dia que eu acordo super bem, tem dia que eu tô mais ou menos, e tem dia que eu tô com falta de ar de tanta ansiedade. Então, Uhum, assim, eu tenho vivido uma montanha russa, de verdade.
e tenho tentado organizar os pensamentos e os sentimentos. Eu tenho a gravidez, que a questão hormonal ela já está bem latente, já tem essa curva Uhum. de sentimentos, e agora ela deu uma aumentada e significativa. E tá tudo bem. O que eu tento assim, é não me culpar pelos dias ruins e pelos dias Uhum. mornos, sabe? É tentar, cara, tá tudo bem, tá todo mundo vivendo um avalanche. A ansiedade, ela aumenta porque a gente não sabe o que vai ser do dia de amanhã. Você vê, eu fiquei um tempo sem conseguir consulta, sem conseguir ver a bebê, sem conseguir Uhum. saber como que ela estava. Nossa, imagino. Foi tenso, foi muito tenso. Foi Uhum. engraçado porque eu engordei no meu sexto mês o que eu não engordei em 5 meses. Então, Uhum. assim, comi mais, sabe? Descontei mesmo, aí coloquei emoção na comida, meti o pé na Uhum. jaca. Aí tá tudo bem também, tá tudo ok. Uhum. Vamos voltar, porque dá pra gente resgatar, né? Eu acho que dá pra Uhum. gente resgatar o que a gente viveu ali durante o dia à noite. A gente não pode falar assim, o dia foi Uhum. perdido, aquilo foi perdido. Não. É toda hora você tentar se concentrar, se recentralizar, né? Uhum. Porque os sentimentos, eles variam mesmo. E tudo isso, a ansiedade, ela acaba, a gente sabe que os sentimentos da ansiedade, da depressão, que vão surgir os picos, às vezes não é nem uma coisa contínua, é uma coisa Uhum. degradê mesmo. É, eles vão aumentar e as dores acabam aumentando, né? O sono acaba ficando ruim, a gente sabe que com a falta de sono a dor vem. Então é tentar o tempo todo racionalizar o período, sabe? E é o que eu Uhum. tenho tentado fazer. Agora a situação ela se normalizou mais, porque eu já tenho conseguido fazer as consultas e os exames. Então estou um pouco mais calma, mas tem o nascimento dela, que eu não sei como é que vai ser, como é que vamos estar, né? E tudo isso mexe comigo. Até um pouquinho de manha também, sabe? Aquela história assim, tô querendo ser mimada pela minha mãe, pela minha madrinha, pela minha sogra, eu não tenho, Uhum. né? Então, a gente está Então, uma vivendo um situação momento. completamente diferente, né? Que você está sendo obrigada a viver dessa forma, né? Seu pré-natal, hein? Eu não escolhi roupinha pessoalmente, eu não escolhi Uhum. mamadeira pessoalmente, tudo eu comprei pela internet sem ver. É óbvio que a gente não esperava que isso fosse acontecer, né? Mas é aceitar o que é real e racionalizar o máximo que a gente puder, né? Então a quarentena ela tem sido isso, ela tem sido um pico e todo o tempo que eu posso, eu entro nas minhas orações, no meu em contato com o universo, com aquilo que eu acredito, respiro e vou tentando racionalizar. Não tento não me culpar pelos sentimentos que Uhum. vêm de ansiedade, de até depressão mesmo, que eu tenho dia que eu tô bem Uhum. tristinha mesmo, eu tô com um bebê aqui, né? Então eu tento assim não me culpar, porque às vezes eu fico assim, poxa, eu tô, não podia estar triste, que não sei o quê. Uhum. Não, Nossa, super vamos, cobrança, né? total, não, vamos respirar, vamos racionalizar, vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem. Então a dica que eu dou assim né, se fosse para dar uma Uhum. dica aqui para esse período, é não se culpar mesmo, porque tá todo mundo, acho que tá todo mundo vivendo um pouco dessa montanha russa. Não sei Ah, você, total. como você tá. Não, total, assim, eu tô gostando muito do que você tá falando, tudo que você tá falando, porque acho que é bem isso, assim. Até tava lendo hoje uma reportagem sobre isso, falando que começou a quarentena e um movimento muito forte de aproveite seu tempo livre, seja produtivo, estude, cozinhe e tal. Só que nem, assim, primeiro que nem todo mundo tem essa paz na quarentena, porque muitas pessoas, né, tá com o filho em casa, tá com a família inteira em casa, então tá pior do que tava antes, porque tem toda uma demanda ali nova que surgiu. Fora que, assim, cara, uma situação completamente nova para todo mundo, né? Ninguém acha que tá vivo aqui, viveu já algo desse tipo. As outras coisas que aconteceram no passado já fazem muito tempo. Quem passou por gripe espanhola, tudo mais, já era, já passou, né? Hoje a gente está em outro contexto.
Então, é um negócio que é muito difícil de lidar, é muito... Aí entra mais uma vez essa questão do autoconhecimento, não de uma forma clichê, né? Ai, me conheço, sei o que eu gosto, mas de uma maneira profunda, terapêutica mesmo, entender meus medos, entender e dar lugar para esses sentimentos de ansiedade que aparecem. Então, estava lendo um pouco sobre isso, do tipo, como surgiu esse movimento que gerou uma autocobrança muito grande nas pessoas, né? Tipo, cara, eu não estou usando minha quarentena para nada de útil, eu estou aqui só, sei lá, vendo notícias, ficando assustado. E a realidade é que tá todo mundo assim, né? Tudo bem, tem pessoas que conseguem usar o tempo de uma forma melhor, outras não, mas principalmente tem dias melhores e dias que não, né? Teve semanas que eu fiz aqui exercício, yoga, tal, cozinhei, maravilhoso. Tem semanas que, assim, mal-estar, dor, é, indignação, raiva, um monte de coisa ruim, né? Ruim, que aí a gente fica, ai meu Deus, não posso, tenho que vibrar elevadamente e tudo mais. E acho que essa questão cíclica é muito importante, né? Eu acho importante, sim, tentar se nutrir de coisas melhores no seu dia a dia, assim, evitar notícias, esse monte de coisa, tentar mesmo trazer coisas melhores para sua rotina, aproveitar da melhor forma possível. Porém, sem essa obrigação de todos os dias ter um dia fantástico, cheio de atividades, né? Porque muitas vezes até esse momento de calma, de curtir ali a tristeza, é importante também, porque a tristeza também traz mensagem, né? Também traz aprendizados pra gente. Existe um processo de luto nisso tudo, não só de quem está perdendo pessoas, mas, por exemplo, você, né, vivendo esse luto de não poder fazer o enxoval e tudo mais, uma coisa que você deve ter esperado muito tempo na sua vida, sonhado, e aí a situação real é completamente diferente. Quantos casamentos desmarcados, quantas coisas que as pessoas estão tendo que readaptar, né? Eu tenho uma amiga que a vida inteira sonhou com casamento, ela já a igreja mais concorrida de São Paulo e tal, esperando a vida inteira por isso, e ela teve que desmarcar, entendeu? Sem saber quando ela vai poder fazer de novo, sem saber. Então, assim, parece banal, lógico, tem gente morrendo, tô preocupada com isso, mas faz parte, sabe? A morte, claro, é uma coisa impactante, mas esses outros pequenos lutos também são Também importantes. são, sim. Então, acho que dá lugar para isso, reconhecer, pô, tô triste com isso. Ah, mas tem gente pior. Sempre vai ter alguém pior, sempre vai ter alguém melhor. E a gente não pode desmerecer o nosso sofrimento diante das coisas que acontecem com a gente, né? Senão vira esse Perfeito. carrasco, tipo, nossa, não era pra eu estar me sentindo assim, mas eu tô. E aí, o que que eu faço com isso? Se eu tô me sentindo assim, tem como controlar, né? E é Então, real, putz, né? É real. É isso aí. sim, total, total. E eu tava lendo isso e pensando de como essa saúde mental, talvez agora, depois dessa quarentena, fique mais em pauta, né? Porque ainda tem muito tabu em relação a isso, ainda tem muita, é coisa de louco, assim, acho bizarro, né? As pessoas, mas ainda tem gente que pensa esse tipo de coisa, ou desmerece o impacto da saúde mental, emocional no dia a dia, até na própria trabalho, se você não tem uma estrutura, um equilíbrio, muito difícil você ser produtivo, conseguir, sabe, desempenhar suas atividades, conseguir se relacionar. Então, acho que maneirar nessa quarentena, né, em relação a essa cobrança é um passo bom, não só para quem tem fibra, né, para todo mundo. Pra Mas na todo fibra mundo. acaba tendo um impacto maior, né, assim, maior porque é o que a gente sente, né? Mas enfim, tem um impacto diferente porque reflete na dor, né? Reflete no, assim, esse medo que a gente já tem em geral de entrar em crise e tudo mais. E aí acho que amplifica, né? Para mim a quarentena ela tá amplificando todos os sentimentos que já existiam antes, todos os conflitos nas relações, todos os medos, as dificuldades. Agora, tipo assim, uma luz nisso, tipo, agora você vai olhar para isso. É, e quando você fala do autoconhecimento, aí você falou que a gente nunca passou por isso, né? Porque realmente essa geração aí centenária nunca passou por isso. Uhum, É, é um autoconhecimento diferente, né, Lívia? Porque a gente está tendo que lidar com um novo. E toda vez que o novo surge, aparece, para a gente é uma oportunidade de lidar com o autoconhecimento. Então, é uhum, totalmente distinto de tudo que a gente já tem.
daquilo que a gente se conhece, porque a gente está se conhecendo num novo cenário. Por isso que Uhum, que eu tento falar assim, tá tudo bem, tá tudo ok, hoje tá bem, hoje não tá, e ok, né? E sem se cobrar, porque eu também estou me conhecendo nesse novo cenário. Eu acho que todo mundo está uhum. nessa. Foi engraçado esses dias alguém falando, ah, não aguento mais meu marido, minha prima estava falando, eu não aguento mais meu marido, eu passo o dia trancada dentro de casa. Esse cenário eu já conhecia, porque eu e o Roberto, a gente trabalha juntos, então a gente vai para o escritório junto, a gente passa o dia junto, a gente volta para casa juntos. Então, era um cenário que para mim era fácil, mas já foi difícil. Né? Lá Uhum, em 2017, quando a gente começou a construir o escritório juntos, a gente começou a trabalhar junto, foi difícil. Então, assim, entende que muita gente está lidando com uhum. cenários novos e a gente vai ter que se Sim, adaptar, né? É uma totalmente, outra totalmente. é uma outra oportunidade de autoconhecimento. Uhum. E eu vejo assim pessoas super calmas que estão super nervosas, É, né? surtada, né? Surtadas. Então, assim, e tudo É. isso, voltando para a fibromialgia, ela tem um nível muito maior do que teria que tem para uma pessoa que não tem a doença. Porque a Uhum. gente sabe Nossa, o quanto as totalmente. emoções estão interligadas. Eu acho que é até um sentido de oportunidade de nos colocar na nossa insignificância, de saber que a gente é humano, né? Que assim, gente, surtar é normal. Eu sou toda yoga, meditação. Cara, várias vezes eu surto, sabe? Assim, lógico, eu surto de uma outra maneira, diferente do que era no passado, por exemplo, sei lá, alguma coisa assim. Você vai evoluindo o nível do surto, né? Mas você continua tendo seus conflitos, seus medos, seus acessos de raiva. E acho que o autoconhecimento traz uma aceitação muito maior em relação a essas coisas, né? Tipo, esses novos cenários faz muito sentido isso que você falou. Eu já trabalhava de casa, então o trabalho em home office para mim não é novidade nenhuma. Eu já ficava em casa todos os dias. Então eu não tive Pronto. essa adaptação, mas eu tive outras adaptações, né? Outras atividades, a questão do exercício físico, de não poder sair e fazer, tem influenciado muito para mim, porque é o meu recurso principal de tratamento da fibro, né? Para mim é exercício, além das terapias mil, mas assim, o exercício me ajuda muito no controle da dor. E aí é difícil manter essa rotina, manter a motivação. Deixa eu afastar meu sofá aqui para fazer, sabe, um circuito. Tipo, não é a mesma coisa de você ir lá, ter um acompanhamento, a minha aula, que eu, sabe, tenho um compromisso. Então, toda uma adaptação de como eu escolho cuidar de mim, como eu distribuo minhas atividades no dia a dia. Estou longe da minha família, enfim, altas adaptações. E aí cada pessoa, Desculpa. cada Eu não descobri tocou ainda, uma gente, pessoa. como é que eu faço para desligar a ligação. Eu não sei. Sem problema. Ah, Pensando no que você falou de oportunidade e tal, né? Eu acho que assim, é um assunto delicado que eu gosto, mas eu tenho cuidado em falar, porque pode parecer meio, agora que vai querer falar que é oportunidade de crescimento, tal, 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 sei lá, esse papo meio, vamos aproveitar a crise e tal. Que, em certo sentido, assim, para mim tem um sentido de aproveitar essa situação como um aprendizado e tal. Mas tendo a consciência de que sim, é uma situação muito difícil, não é assim, essa mil maravilhas, né? Vamos usar para o nosso crescimento. Envolve muitas coisas difíceis, mas dentro das coisas que eu acredito, assim, e até das coisas que eu defendo em relação à fibromialgia, de fato, eu acho que é um convite, assim, para repensar muitas coisas, né, em relação a como eu cuido da fibromialgia, como eu lido com meus sintomas, porque as coisas que estão ajudando as pessoas a se manter sãs mentalmente, tudo mais, hoje em dia, né, na quarentena, são coisas que ajudam a fibromialgia no dia a dia. Então, ter algum tipo de movimentar seu corpo de alguma forma, enfim, cuidar do sono, fazer terapia para tentar se conhecer melhor, lidar com a ansiedade e tal, são coisas que para mim são essenciais na fibra, entendeu? Independente do isolamento social. Então, acho que para quem está numa busca ainda de muita dificuldade de tratar a fibromialgia, que não consegue controlar sintoma, talvez tenha um empurrão agora para usar isso, pensar, tá, deixa eu olhar agora e repensar o que eu tô fazendo, o que não tá funcionando, sabe?
porque a gente fica meio sem solução. A gente tá meio jogada no olho do furacão agora, né? Tipo, ó, lida com isso aí e se vira. Então, tipo, talvez seja um momento de trazer isso. Tá, como eu me viro? Que forma eu consigo melhorar isso, sabe? Me veio você falando dois insights, assim, muito legais, que depois a gente podia até juntas aí abrir um bate-papo para quem tá vendo. Uhum, Como será, né? É um assunto que eu já comentei, eu vi que você já comentou também, o olhar da família para o fibromialgico. uhum, Como será que agora, família uhum, junto, duas coisas, né, muito importantes, assim, a família o dia todo dentro de casa podendo olhar para essa pessoa, como será que uhum, tá, né, não sei, será que isso traz alguma novidade boa, sabe, para o olhar para o outro, entendendo um pouco mais. E uma segunda coisa que me veio, é que eu não sei se você concorda comigo, mas a gente vai perdendo um pouco do prazer da interação social ao longo do tempo, por conta das dores, enfim. uhum, E a gente está tendo uma nova oportunidade de interagir de uma forma confortável, né? uhum. Porque assim, as lives dentro de casa são muito confortáveis, Total. é uma delícia, né? Você E pode poder sentar sem interagir. se sentir culpada. Sim, você pode ficar de pijama, descalço, olha que delícia, né? Uhum. Então, assim, como será que está sendo isso também, né? Será que as pessoas estão tendo essa pegada assim de entender que isso também pode estar sendo benéfico, né? De ter ali o Uhum. contato com a família, de interagir e, e, e conseguir um olhar para o outro com um pouco mais de compreensão e o resgate mesmo da interação social, né? Porque são duas coisas que para o fibromialgico eu Uhum. penso que foi você falando que me veio. Então a Não, gente podia fazer uma maravilhoso. pesquisa, né? De É, entender como nossa, essas coisas são. achei muito legal essa sua relação, porque de fato, né? Muitas pessoas têm até nas respostas da roda da fibromialgia, que um dos pilares é diversão, e tem um impacto enorme, assim, para quem tem fibromialgia, isso, né? Lazer, diversão. Porque aí sua vida começa a girar em torno de achar um tratamento que tire a dor, você acaba não achando, então sua vida acaba girando em torno da dor e da sua incapacidade, da sua frustração. Isso vai virando um ciclo ali sem fim, né? Então realmente afasta de interação social, porque também você não é toda hora que tá com saco para ficar falando que tá com dor, tendo que lidar com a reação das pessoas e tal, ter que explicar para quem não sabe. Então tudo isso são barreiras que vão, assim, melhor deixa quieto, nem vou, porque até eu explicar, até tal. Então, isso acho que tem um impacto enorme mesmo, e aí a pessoa acaba se sentindo incapaz de interagir, de fazer coisas, né? Acho que até um processo, por exemplo, quem tem algum tipo de deficiência tal, é um processo que a pessoa é obrigada a se deparar, né? Sempre, assim, a falta de acessibilidade mesmo tal. E de certa maneira a gente tem também isso na fibromialgia, né? Um problema de acessibilidade por não conseguir estar lá num show em pé. Putz, eu adoraria estar lá na pista, pulando, mas assim, pra mim, eu sei que é um show que eu não aproveito se eu tô na pista, né? Eu fui no show do Paul McCartney, que eu amo, nossa, imagina, Beatles, Brasil, tal, uau, pista premium. E, cara, foi um show que foi muito incômodo, assim, pra mim, porque eu tava muito desconfortável por ter ficado na fila, eu não tinha como sentar, as pessoas ali esbarrando em mim começou a me deixar num estado muito incomodada. E eu tava extremamente frustrada, porque assim, era um show que eu queria estar 100% curtindo, que era um show, putz, sabe? Primeiro que eu gastei Top. uma grana no negócio, um cara que eu admiro e tal, negócio único. Então, assim, já é um negócio que eu não vou na pista, vou pra cadeira, curto do meu jeito, entendeu? Mas acho que trazendo só esse assunto, porque é a gente refletir como a gente pode se reinserir e adaptar as atividades para nossa Exato. condição. Tem dias que eu tô melhor e pode ser que eu vá num show e fique bem, mas muitos dias não. Então, em vez da pessoa se excluir de coisas que dão prazer, que ela faz, ter consciência que a diversão é importante, né? Que você manter as suas atividades, manter um hobby, se manter participativa de alguma forma é importante.
e encontrar formas de fazer isso de uma maneira diferente, que você não estava acostumado, né? E E a assim, quarentena trouxe isso, né? exatamente, tipo a live, pô, a Ivete Sangalo de pijama ali, eu falei, gente, maravilhosa, essa mulher me Maravilhoso. representa, porque ela tá ali de boa, tranquila, entendeu? Também desapegar um pouco dessa coisa da aparência, essa coisa, sei É, eu tô lá, aqui de sabe? pijama. Hoje eu vim de Então, pijama. eu tô de pijama da metade. Falei, ai, gente, a Carol falou, você tá sempre com o mesmo blusão nas lives, meu. Põe uma outra roupa. Aí eu falei, ai, tá, vou trocar a blusa, vai, pra não ficar tão mal, mas daqui pra baixo, eu tô de pijama. Conforto total. É, e é até engraçado ainda pensando nesse negócio da repensar como a gente interage socialmente, né, e tal. Ó, até a Jana tá falando aí de diversão é importante, sobre isso mesmo que eu vou reforçar, porque acaba ficando assim, tipo, isso daí, sei lá, segundo plano, entendeu? Me divertir ou fazer Hum, algo pro meu prazer, tirar um momento pra, tipo, o que que eu quero, sabe, curtir agora. Cara, é um dos pilares principais também de tratamento, sabe, de saúde mental. E tô falando pra caramba, mas só pra eu não esquecer do que eu ia falar, que eu tava lendo também o pessoal falando, putz, a arte, é, enfim, lazer, sei lá, filmes, essas coisas geralmente são super negligenciadas, assim, né? Tipo, a cultura é segundo plano, não é essencial. Mas é exatamente isso que mantém a gente minimamente bem durante esse período de isolamento. É ver um show, é ler um livro, sabe? É ter algum contato com alguma coisa artística de alguma forma, que traz, né, sentimento. Até atividades mesmo. Quantas pessoas estão fazendo alguma atividade manual, alguma coisa, sabe? Que para trazer de uma forma terapêutica mesmo isso, né? com certeza. Olha só, a gente já conversou uma vez sobre esse assunto. Não sei se diretamente, mas talvez eu tenha postado, você também tenha postado sobre isso, e eu lembro já de ter visto, sobre engordar, né, depois do diagnóstico de fibromialgia. E aí você, não foi seu caso, mas foi o meu. Uhum. E a minha percepção, Lívia, é que assim, eu perdi grande parte dos meus prazeres, especialmente social, diversão, de poder ir num barzinho, sentar com os amigos. Por quê? Porque eu já não tinha mais paciência, me incomodava a cadeira, Uhum. eu estava mal-humorada porque a dor estava vindo, às vezes eu nem sabia que era a dor que estava me incomodando, Nossa, exatamente. né? A gente nem sabe o que é que está Você incomodando tá só num exatamente. mal-estar, assim, e você fica ali meio, ai, quero ir Aí você embora, começa sabe? a Sei ansiedade, lá. quero ir embora. Exato, É, exato. E aí, nossa, quantas vezes. o julgamento que muitas vezes é nosso também, né? Eu Uhum. acho que chega um momento que a gente não pode mais se vitimizar, a gente tem que pegar pra gente a responsabilidade. É... E aí, a gente vai perdendo alguns prazeres da vida. A gente vai perdendo o prazer de ir ao cinema, porque o ar-condicionado tá mais gelado, incomoda. Eu mesma vou pro cinema, eu levo uma mantinha e eu fico o tempo inteiro Uhum. mudando de Se posição. Eu, mexendo e tal. é, eu acordo, o lençol não tá na cama, porque eu me mexo muito, me movimento muito. Uhum. E aí a gente pega todos esses outros prazeres da vida, até eu diria de religião, que a gente para de frequentar uma igreja, um culto, enfim, e a gente leva para onde? Para comida. Então, muitas Uhum. vezes a gente não percebe, muita gente fala assim, ah, depois que eu comecei a tomar medicação tal, eu engordei. Tem relação? Tem, a gente sabe que alguns remédios, eles atuam de forma diferente no meu corpo, no seu, tem um Uhum. inchaço, enfim. Mas também eu vejo muito disso. A gente, na sua roda, né? Eu não conheço a sua roda, vou conhecer. Mas eu conheço a Uhum. roda da vida, que eu acho que deve ter uma Foi pegada ali baseada nela. parecida, que a gente vai perdendo tudo aquilo ali, relacionamento. Eu já vi várias meninas que não querem se relacionar. Eu não sei se você recebe mensagem de homens, mas eu recebo muita mensagem Recebo. querendo entender um pouco desse universo para Uhum. conquistar uma moça e tudo mais. Porque ela tá difícil, porque ela não quer sair. Então, assim, a gente não quer se relacionar, né? Tem a questão do ato sexual, que muitas meninas sentem Uhum. dor no ato sexual, então também perde o prazer sexual, perde o prazer social, Uhum. perde.
o apoio da família, então perde um pouco de amor, de carinho, se Uhum. culpam, acham que estão sendo punidas, pega tudo isso e leva para a comida, porque na comida você encontra prazer fácil. E aonde você Uhum. encontra prazer fácil? Na bolacha, no industrializado, nas coisas que vão engordar, né? Salgadinho. E aí, somado tudo isso, obviamente, a, a alimentação, a medicação, engorda, Sim. né? Eu engordei 30 quilos. Então, assim, foi só de medicação? Não foi só de medicação. Uhum. Foi de tirar de um campo e descontar em outro, entendeu? Então, E incrível, porque assim, ainda que eu tenha consciência, Lívia, eu ainda não consegui organizar os quadradinhos da minha vida ainda, sabe? É uhum. muito complexo. E eu tenho um diagnóstico que ele veio de 2012. Óbvio que eu Uhum. sofria com dor desde 2000, né? Uhum. Mas a gente está falando de 8 anos que eu tenho um diagnóstico. Eu estou falando aí de mais ou menos 5 anos que eu trabalho com autoconhecimento e eu ainda não consegui organizar os quadradinhos. É Uhum. difícil, é complexo, é muito É complexo. extremamente complexo, assim. É legal que você trouxe esse tema da alimentação, né? Porque de fato é uma coisa que eu falo bastante, como uma estratégia também terapêutica, né? Porque fazer melhoras nisso vai melhorar, principalmente relacionado não tanto ao peso, mas em relação à inflamação. Claro que o peso Sim, acaba influenciando, porque também inflama, e também sobrecarga, né? Física mesmo. Mas é um assunto bem delicado e que eu sempre tento tratar com bastante, de uma forma sutil, porque assim, é extremamente complexo. E essa questão das caixinhas também, né? Tipo, você tem que fazer exercício, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Isso dá um um desespero, peso. né? Eu falo, gente, tá um caos minha vida. Tanto que a roda é bem nessa linha da roda da vida mesmo. Para quem quiser conhecer, o link está lá no perfil. Eu estou disponibilizando agora durante a quarentena, enfim, para ajudar as pessoas e tal. Mas a ideia da roda é justamente priorizar um pouco do tipo, tá, um por vez, sabe? Até para minha vida eu faço isso assim, eu quero fazer alguma mudança que seja alimentar, eu vou dar tempo para isso, entendeu? Eu vou esperar. Quando eu já estiver bem, né? Aí eu penso em outra mudança. Então, sei lá, agora eu tô numa fase que eu vou cuidar do meu sono. Então eu fico um pouco mais tranquila em relação às outras coisas. Tudo bem, eu vou comer um Cheetos, e aí assim, eu sou super natural e tal, mas eu tenho super meus momentos, entendeu? Tipo assim, de comer tipo um McDonald's nesse nível, assim, e nem carne eu como, mas tem horas que assim, eu me permito, porque eu não gosto de uma coisa extremamente rígida, porque eu acho que isso traz mais estresse. E a questão é que a minha relação com a comida nunca foi muito problemática. Então eu tenho esse benefício de não ser um grande desafio para mim. Meus desafios acabam indo para outras áreas, né? Mas eu tenho plena consciência que é uma questão extremamente delicada. E essa relação emocional é uma coisa que é fato, né? Tipo, se eu tô com dor, eu tô aqui, tipo, só sofrendo, meu, que delícia comer um brigadeiro, sabe? Um confortinho aqui Sim, que vai, nossa, sim. pelo menos me relaxa agora. Então, de fato, essa é uma questão muito complexa. Mas também não dá para responsabilizar, como você falou, a medicação, porque é uma soma de fatores, né? E olhar para isso também com calma, com paciência, é uma forma de cuidar melhor da saúde, né? Eu tenho uma reação muito imediata, assim, com alimentação e com sono. Exercício, sono e alimentação, para mim, tem um impacto muito imediato. Tipo, se eu não durmo, o dia seguinte assim, não tem como fugir, é uma merda. Eu fico mal demais, assim, de dor, de cansaço, de indisposição, tudo fica ruim. Então é uma coisa que eu tomo cuidado. Exercício é a mesma coisa. Eu fico, tipo, uma semana sem fazer nada, meu corpo decai assim, absurdo. Mesmo que seja para eu fazer, sei lá, só um alongamento, alguma coisa, eu tento manter. Mesmo quando eu estou com dor, aí eu tento alongar e fazer alguma coisa mais leve, porque eu sei que é uma forma de me recuperar. E a alimentação também para mim é muito nítido. Então, assim, se eu tô numa sequência de alguns dias comendo muito açúcar, ou sei lá, relaxei total, assim, já começa a ficar mal, meu intestino não Exato. funciona. Aí eu já falo, ai meu Deus, desregulei, vamos tentar dar uma retomada. Aí dou uma controlada de novo, entendeu? É isso Porque aí. eu acredito muito nisso da alimentação, assim, como
tratamento mesmo para vários tipos de doença. E no caso da fibroinflamação, sabe, ansiedade, assim, está tudo tão relacionado. Então, meu intuito é sempre de, sei lá, que mudança pequena você pode fazer hoje, sabe? Não é para parar de comer glúten, carne, leite, não tomar mais café. Assim, não, isso é impossível, ninguém consegue. Mas sei lá, será que você pode beber mais água? Uma pequena mudança já nesse seu contexto. Ou, não come nenhuma fruta? Uma fruta na semana, que seja, e aos pouquinhos ir trazendo isso, porque vai ser benéfico, né? Vai melhorar muito, sim. Alguém falou aqui, Exato. né, que melhorou como a A alimentação ajuda nas Séfora, dores. É, é, então, ajuda ela é muito, assim, pra mim. terapeuta. Legal, legal. É, Não, de fato, ajuda muito, assim, nas dores. Principalmente esse quesito de inflamação, que é algo que vem sendo descoberto, né, cada vez mais, da relação da fibromialgia com inflamação e tal. sim. Então, E é um volta para a recurso. alimentação que eu falei, né, dos industrializados, que a gente acaba indo Uhum, direto para eles. E aí vamos tirar a ligação direta do glúten, da lactose, etc e tal, mas vamos uhum, falar da gordura no geral, né? Porque ela já sim. é inflamatória. Então, você acaba ganhando peso, acaba doendo mais o corpo, as dores, né? O corpo fica todo inflamado. É o que você Uhum. falou, não dá para tirar 100%. Agora, na gestação que era para eu estar Não, tirando, não imagina. tiro, não tiro, Ah, sabe? Como meu bolinho, como meu biscoitinho, uhum, não dá pra gente tirar, mas tentar buscar o equilíbrio, né? E perder total. peso depois, especialmente depois que ó, eu fiz o desmame já há 5 anos, já vai completar 5 anos que eu comecei o desmame. Eu ainda não consegui fazer ter essa perda de peso. Fica um pouco mais difícil, especialmente depois de uma certa idade, né? Óbvio que tem a Uhum, responsabilidade ali de correr atrás. Mas fica. Mas só voltando aqui, um ganchinho ali atrás, porque eu acho que é importante. Eu acho, cara, assim, eu acho que está sendo uma super oportunidade para quem tem fibromialgia aproveitar a quarentena para resgatar um pouco, sabe, do contato social que seja com os entes, uhum, né? Ali quem está em casa, resgatar um pouco dessa alegria de viver mesmo, de ir para um show dentro de casa, uhum. de tomar uma cervejinha, vai, um vinho, Maravilhoso. né? Eu acho. E, e talvez a gente sabe aí também, né, Lívia, que tem muito julgamento, especialmente para quem não trabalha, quem não consegue trabalhar. Uhum, Eu não julgo, né? Eu tenho uma vida super ativa, mas eu já tive fases bem uhum, complicadas, bem difíceis. Graças a Deus eu sou autônoma, então eu faço uhum, meu horário, eu faço minha agenda. Mas a gente sabe que muita gente está perdendo emprego nessa época, então tem pai, tem uhum. irmão de fibromialgico, tem mãe de fibromialgico perdendo. Acho que é uma super oportunidade de se inserir num contexto ali de igual para igual e Uhum. talvez surgir uma ideia fantástica para começar uma Uma coisa nova, solução, sabe? assim, né? Eu acho que pensei agora, sabe? A gente Uhum. conversando e veio. Eu acho que é uma super oportunidade para quem tem fibromialgia se reencontrar e se reinserir ali na roda, em alguns pontos da roda, Uhum. sabe? Nossa, Acho totalmente. bem. Assim, maravilhoso isso, maravilhoso, porque é, assim, eu acho que uma coisa que acontece muito é a vida gira em torno da fibromialgia, a partir do momento que ela aparece. Então, tudo está relacionado ali, tudo é dor, e a gente mesmo entra numa posição de tanta exaustão que você já fala, ai, que saco, tudo é dor e tal, e nem sempre é sobre a dor, né, o que a gente está passando e tal. E não ceder a isso, né, de agora eu sou a pessoa fibromiálgica. Assim, eu nem gosto muito de usar esse nome, porque parece que cria uma identidade. E a pessoa agora ela assume assim, eu sou a fibromialgia, entendeu? E aí tudo acaba. Por que que eu vou lá me divertir se eu tô com dor? Por que que eu vou. Só que nisso você vai tendo perdas tão significativas de vida, de prazer de viver, e que influenciam de novo, né? Vira uma bola de neve, porque aí você não tem mais nenhuma diversão. Em que momento você vai se nutrir? Em que momento você vai relaxar de verdade? Se você está sempre ali vinculada emocionalmente à dor e tal. Claro que é muito difícil se desvincular de dor, principalmente quando ela tá. Mas não estender isso para 100% da sua vida.
Porque aí você perde esses pequenos prazeres, você perde tudo, né? Você acaba virando ali uma coisa, assim, uma nuvem negra de incômodo, né? Aí eu vou além, assim, sabe? Não se importar tanto em dar satisfação. Por quê? Porque tem dia que a gente tá morrendo de dor, mas a gente quer sair, Uhum, sabe? Aí a gente exatamente. vira, aí a Ué, gente mas vira e não fala tava com assim. dor? É, Então, duro. assim, é tentar se desligar um pouco do que o outro vai pensar. Só que eu acho Uhum, que para isso também a gente tem que mudar um pouquinho o nosso comportamento, de virar a chave de tudo ser a fibromialgia. Porque, na uhum, verdade, não é. Às vezes, todo mundo tem direito de acordar um dia com a dor de cabeça, que não tem nada a ver com a uhum, fibromialgia. Todo mundo tem o sim, direito de acordar e falar assim: hoje eu não quero ir trabalhar, eu quero ficar na minha cama, né? uhum, Então, assim, é ir resgatando um pouquinho, tirar tudo. Eu não sei você, mas logo lá no meu início, em 2012, quando eu tive o diagnóstico, tudo era fibromialgia. E nem tudo era uhum, da fibro, uhum, entendeu? Então, assim, é se desligar um pouquinho do julgamento do outro, mudando um pouquinho, virando a nossa chave. uhum, Mas, cara, hoje eu tô morrendo de dor, mas eu tô afim. E eu vou com dor, entendeu? Eu uhum, não tô nem aí. sim, E se daqui uma hora eu quiser voltar para casa, eu vou voltar. Sabe? Eu uhum, acho que isso é importante, sim, isso é legal. sim, E aí agora, por exemplo, que tá tendo a oportunidade de estar em casa, acordou morrendo de dor, mas chegou a tardezinha, a live do Gustavo Lima tá chegando, eu tô animada, é um direito meu, sabe? De estar uhum, animada, de estar feliz, de querer curtir, e eu vou curtir. Então, sim, assim, eu acho que é uma fase também pra gente se desligar um pouquinho do ego, sim, viver de acordo com cada segundo, de acordo com a necessidade de cada segundo, sem pensar no que o outro vai uhum, pensar, né? Eu acho que sim. fica essa. E essa mudança interna, ela possibilita, inclusive, que a gente mude nosso comportamento com as pessoas, porque muitas vezes a gente também acaba jogando 100% do problema da relação pro outro, né? Tipo, ele não me entende, ele não ouve, ele não faz questão, tal, tal, tal. E a gente fica repetindo essa história. Então, a partir do momento que você muda internamente essa visão das coisas, você começa a fazer esse trabalho, é de formiguinha, né? Mas vai mudando sua percepção das coisas, você consegue comunicar de uma forma muito melhor com os outros e resgatar também esses vínculos nas relações, né? Porque aquela pessoa, a gente não entende que às vezes aquela pessoa, pra gente já é difícil entender esses altos e baixos e tal. A pessoa que tá ali, ela sabe que você tem fibromialgia, mas ela não entende, ela, assim, ela não consegue imaginar e saber o que você está sentindo o tempo inteiro. Muitas vezes ela não sabe como reagir a isso também, ela quer que você melhore, mas isso acaba vindo de um jeito que cai mal pra gente, né? Então, assumir essa postura, esse autoconhecimento, fazer essa mudança, reflete também nisso, né? E aí você começa a ter ganhos em todos os sentidos. Eu vejo até, Lívia, do outro lado, muitas vezes a fuga. Às vezes a gente gosta tanto de uma pessoa, a gente se culpa por ela estar mal. E a gente prefere Uhum, não estar junto uhum, para fugir é, daquele sentimento de culpa. Poxa, eu tô bem, ela tá mal, uhum. não queria, Eu então não eu não quero quero. E até negar, né, a doença. Tipo, até será que você tá com negar. tanta dor mesmo? Porque a própria pessoa não, né, não consegue digerir essa informação. É claro que às vezes tem umas pessoas sem noção mesmo, mas assim, quando a gente traz pra gente essa responsabilidade de eu vou decidir como vai ser minha vida, eu decido se eu tô a fim de sair ou não, eu não tenho que explicar pra ninguém minha dor, de uma forma amorosa, né? Não precisa também sair xingando todo Sim. mundo, mas isso começa a transformar também o que tá ao seu redor. E aí você fica essa liberdade de se desvincular dessa opinião do outro. Eu acho que assim, você tocou num ponto fundamental, porque é uma das maiores reclamações, né, das pessoas com fibra, pelo menos sempre que eu faço pesquisa aqui, é assim, ninguém me entende, as pessoas me julgam e tal. Então, assim, metade, metade, né? Um processo de eu não me importo tanto, eu sei quem eu sou, eu entendo a minha condição e me conheço, isso também é importante, mas também consigo começar a me comunicar melhor com essas pessoas e entender também o lado que vem de fora, né? Em muitas situações. Porque é uma construção, né? Se sentir livre nesse sentido, assim, nossa, que delícia, sabe?
eu me dou a permissão de um dia tá bem, um dia tá mal, sair mesmo no dia que eu tô mal, e ficar em casa mesmo no dia que eu tô bem, sabe? Desvincular dessa, cumprir alguma coisa ali que eu espero, é muito É isso bom, aí. É, muito bom. concordo, é liberdade. Eu acho que eu tô sentindo mais falta nessa fase. Liberdade de ir e Nossa, vir. também, também, eu sou a louca da liberdade aquariana aqui, eu tenho até uma tatuagem. Aquarianas. Você também? Ai, que legal, que dia que você Eu faz? sou de 8 de fevereiro. Ah, eu sou do dia 8. 11 de fevereiro. É, eu Ai, sei, a gente é adorei. pertinho. Eu acho que eu tinha esquecido dessa informação. Ai, Pois maravilhoso. é. É isso. Mas acho que assim, ó, o tempo tá esgotando e o Instagram, daqui a pouco cai a live, né? Mas, enfim, primeiro queria te agradecer, porque assim, foi maravilhoso Ah, essa conversa. Obrigada por amei. aceitar. E também admiro muito seu trabalho, sua postura em relação às coisas. Acho fundamental falar sobre isso. Obrigado para quem participou também. E espero que vocês levem, assim, disso tudo, né? Sei lá, a gente falou de tanta coisa. Mas acho que um pilar de aproveitar para se conhecer melhor, isso vai ser muito importante para como você lida com fibromialgia, com pandemia, com tudo, todos os conflitos da vida, né? Com gravidez na pandemia, que a Rebeca está no nível hard de pandemia. E, enfim, né? Ter paciência, aceitação, acho que é muito importante. Dar valor para o seu bem-estar, dar espaço para os dias que você não está bem, mas ao mesmo tempo se empenhar para promover um ambiente onde você tenha mais coisas positivas do que negativas, né, no seu dia a dia. Pessoal É aí isso aí. agradecendo. É. Gratidão, E acho que é isso. Lívia. Foi um prazer. Eu gosto muito do seu trabalho, eu gosto muito de acompanhar. Acho que somos duas guerreiras aí da dor. A Uhum, com gente certeza. consegue lidar e você tem muito para ensinar, muito. Então, eu te agradeço pelo trabalho que você exerce, pela forma como você lida. É engrandecedor, é enriquecedor. É, e assim, a gente vai mudando, né? Cada dia que passa, a Uhum. gente vai mudando um pouquinho a vida de alguém. E Nossa, parabéns, gratidão e vamos que vamos. obrigada. Estamos Obrigada, juntas. maravilhoso. Foi um prazer. Prazer. Um beijo. Prazer. Vamos ver, né? Quem sabe não Obrigada, rola mais live gente. aí. É, bora. Obrigada. Gente, um beijo. Um Vou deixar beijo. aí a Posso live salva sair? para quem quiser assistir. Pode, vou encerrar ela aqui. Valeu. Tá. Beijo.